Agora a próxima, já vou chamar a próxima apresentação, já vou pedir para o Lucas já abrir o microfone, que eu já vou iniciar aqui o compartilhamento da tela. A nossa última apresentação da tarde, então, são as soluções de calibração de equipamentos de medição. Quem vai nos apresentar aí é o Lucas Zancopé Valério, da Montrel, que é uma empresa sediada em São Paulo, né, em Mogi, no estado de São Paulo. Falando da Montrel, então, a Montrel Tecnologia é uma empresa brasileira fundada em 1986 e que atua no mercado de distribuição de energia desde 2009, com sua primeira solução, um ADR M2000. Além dos vários desenvolvimentos em andamento, atualmente conta com a linha ADR de analisadores de medidores para operação em campo ou laboratório e participa de P&Ds ANEEL como parceira industrial. No ciclo 2016-17, ela venceu o Prêmio Nacional de Inovação CNI-Sebrae na categoria Inovação em Produto com seu ADR Multi 4000, que por sinal vai ser apresentado aqui. O Lucas Zancopé Valério, ele é gerente comercial na Montrel Tecnologia, engenheiro formado pela Unicamp e pós-graduado pela Universidade da Califórnia. Ele é responsável pelos clientes da Montrel no mercado nacional e internacional e pela análise de viabilidade de novos produtos e serviços. Então, já passo a palavra e a tela aqui para o Lucas assumir a apresentação. Sucesso aí, Lucas. Obrigado, Luiz. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Então, é o seguinte, a ideia principal da nossa apresentação de hoje é mostrar um pouquinho para vocês como que nós aqui da Montrel e a nossa linha de equipamentos e soluções tem ajudado as concessionárias de energia na redução de perdas não técnicas e recuperação de receita. Tá? Primeiro, vou comentar rapidamente um pouco da nossa filosofia aqui na Montrel. Nós, 100% do que a gente vai comentar aqui foi desenvolvido 100% aqui dentro da Montrel. Tá? Nós temos uma equipe de desenvolvimento própria e nós temos, como o Luiz comentou, desenvolvimentos tanto Montrel quanto desenvolvimentos em P&Ds da ANEEL, que nós desenvolvemos em parcerias, tá? Com o Grupo Neoenergia, Copel, algumas que eu vou comentar mais à frente aí. E todos esses desenvolvimentos são feitos baseando-se na necessidade de vocês, né, das distribuidoras. Eu vou comentar alguns pontuais, tanto de desenvolvimento de novos produtos, quanto de melhoria de produtos, quanto de adaptação de produtos para o mercado específico. Então, nós temos a filosofia aí de adequar a nossa solução à necessidade de vocês. Nós não entregamos aqui uma solução fechada, na qual a concessionária tem que se adaptar, e nós nos orgulhamos muito disso. Primeiro eu vou comentar um pouquinho como o nosso primeiro produto para recuperação de receita, né, para redução de perdas comerciais surgiu, que foi o ADR M2000. Só para relembrar aí como era o cenário antes desse equipamento existir, tá? Focando aí principalmente em grupo B, né, para consumidores, né, unidades consumidoras de grupo B. Nós tínhamos 3 cenários principais. Então, ou eram equipamentos que eram muito caros e sofisticados, principalmente focados para unidades consumidoras do grupo A, né, equipamentos bons, mas realmente muito complexos sua utilização, tá? E às vezes até tinha muitas mais funcionalidades do que o ideal. Tá? Ou eram métodos difíceis e imprecisos muitas vezes. Não sei se algum de vocês aí pegou essa época em que se utilizava mesmo lâmpadas ou resistência de ferro de passar roupa e um cronômetro, um relógio, para tentar chegar, aí o técnico tinha que tentar chegar num erro aproximado desse medidor, que era impreciso, né? Isso se o técnico conseguisse fazer esse cálculo aí para chegar nesse erro do medidor. Ou o que era muito comum também era quando havia suspeita de que o medidor estava com algum erro, de que esse medidor fosse retirado e levado diretamente para o laboratório. Então, o índice de medidores levados ao laboratório que estavam bons era muito alto. Então, esse também era um cenário que gerava muito custo para as distribuidoras de energia. Olhando tudo isso, e também com uma demanda pontual da Electro, aqui, que fica pertinho aqui da gente, em Campinas, nós desenvolvemos, então, o ADR M2000. Tá? O foco desse equipamento era, na época, então, equipes de perdas de operações, tá? Um equipamento pequeno, que fosse preço acessível para que todas as equipes de grupo B fossem equipadas,
né? Um equipamento intuitivo, não adianta ter um preço acessível se não fosse de fácil utilização. Então, um equipamento com 3 botões, pouquinhos passos, com 2 passos, você já faz o teste de exatidão no medidor, tá? E que tivesse também uma conexão simples para campanhas de perdas, então uma conexão que fosse rápida, né? Pelo perfil construtivo desse equipamento, que é uma carga real resistiva, apenas 2 fios são necessários conectados ao lado da carga do medidor. Então, uma conexão muito simples, aí, pouquinhos minutos, vamos dizer, em 3 minutos você já conectava o equipamento e realizava o teste de exatidão com um resultado que fosse confiável, né? Na época, aí, 0,3%, né, que era excelente para o que ele se propunha a fazer, que é uma verificação de medidores aí, mais focados no grupo B. Tá? E nós julgamos que foi um sucesso, e é um sucesso até hoje esse equipamento, porque já tem mais de 20 mil equipamentos vendidos hoje. Praticamente todas as concessionárias do Brasil utilizam esse equipamento para todas as equipes de campo, e nós também exportamos, principalmente na América Latina, que utiliza essa solução aí e vem tendo um ótimo sucesso. Tá? Então, as principais características para aqueles que não conhecem esse equipamento, ele é monofásico, tá? Ele realiza testes em medidores convencionais, mas também realiza teste em SMC, lembrando que por ter uma carga própria interna ao equipamento, é necessário o desligamento da unidade consumidora para a realização do ensaio. Tá? Então, a categoria de isolação, categoria 4, 600 volts, menos de 1 kg, um equipamento pequeno, e com uma carga de até 4 amperes, uma carga real, então, esse equipamento. Então, o intuito dele realmente era ser simples e direto ao ponto, para campanhas de perdas mesmo. E isso ele tem auxiliado aí muito bem. Nós também achamos que é interessante aproveitar essa oportunidade para comentar com vocês sobre algumas boas práticas e cases de sucesso que a gente vê algumas distribuidoras parceiras nossas fazendo, que a gente acha bacana compartilhar. Então, o primeiro é, além de utilizar em campanhas de perdas o ADRM 2000, utilizar, por exemplo, em novas ligações. Liga um cliente novo, esse cliente que não tem histórico ainda, e já realiza o teste de exatidão. Porque muitas vezes, se esse medidor estiver com algum defeito, até a concessionária descobrir esse defeito pode levar muito tempo, né? E já que a equipe já está mobilizada, já está fazendo a instalação, o que são 2 minutos a mais? Né? De repente, nós achamos que é uma ótima prática e que nós vemos tendo um bom resultado. Ou também ao substituir medidores, né? Nós vimos aí na apresentação anterior da CEMIG a quantidade de medidores que são substituídos, e nós sabemos aí, conversando com vocês, nossos parceiros, que a grande maioria de reclamações de consumidores se dá quando se troca um medidor eletromecânico por eletrônico. Por exemplo, que a tendência desse consumidor reclamar pela conta aumentar é alta, né? Então, ao substituir, já faz o teste, 1, 2 minutos a mais ali, e já inibe esse consumidor de uma possível reclamação futura. Então, são duas boas práticas aí que nós achamos que vale a pena pontuar aqui. E um outro também é um case de sucesso que nossos parceiros aí da Equatorial Lagoas compartilharam conosco, que nós achamos que é muito bacana, e que vocês saibam também, nós oferecemos sem custo nenhum para vocês, tá, pessoal? Treinamentos de utilização de todos os nossos equipamentos. Então, por que nós achamos isso bacana? Porque a gente sabe que as equipes mudam, né? E uma reciclagem sempre é boa, porque para evitar vícios, né, mesmo nas equipes que, nos técnicos mais experientes, a gente acha que é bacana esse treinamento de reciclagem. E um exemplo de como isso ajuda é o exemplo da Equatorial que eu comentei, de Alagoas. Nos foi relatado, então, uma diminuição expressiva no tempo do ensaio das equipes e uma melhoria na tomada de decisão quanto à retirada de medidores. O acerto deles aumentou de 93,09% para 98,44% após um treinamento. E esse treinamento é um treinamento de 2 horas, então a gente acha que é um benefício muito grande para a concessionária realizar esses treinamentos aí periódicos, tá? E nós damos todo o apoio para isso, nós ministramos esses treinamentos, não tem custo nenhum para vocês, tá, pessoal? Então, por isso que a gente acha que é uma boa prática, um exemplo aí a ser seguido. E o novo ADR 2000 que nós lançamos esse ano, somente como curiosidade, as principais melhorias. Nós melhoramos a classe de exatidão para ponto 2, a memória interna aumentou, então a quantidade máxima de constantes de medidores e resultados salvos também. Ele não é um qualímetro, mas você consegue fazer a distorção, o teste para detecção de distorção harmônica total de tensão,
dar um norte para a sua equipe, principalmente focando aí em operação. O que nós achamos mais bacana desse equipamento é que na mesmo equipamento você consegue também fazer um ensaio de conexão. Por ele ter uma carga real, ele consegue gerar uma carga de até uns 23 amperes real na rede e comparar quanto era a tensão de alimentação antes do teste e após o teste. Então, sua equipe já está lá fazendo o teste de exatidão. Com um teste de 1 segundo, esse teste leva para ser realizado, você consegue detectar aí um mau contato na instalação, né, o ponto quente. Então, com isso, tem um ganho muito bacana no DEC, no FEC e na qualidade de energia elétrica. Então, nós achamos que tem um ganho muito bacana. Se vocês quiserem saber mais sobre isso depois, a gente pode comentar. Então, com essa dor do cliente que foi resolvida pelo DRM 2000, nós tínhamos uma outra necessidade. Dessa vez também veio, através de nós, a pedido da Electro, algo que não necessitasse o desligamento da unidade consumidora. Então, por isso, nós desenvolvemos o ODR Multi 4000, que foi o nosso equipamento ganhador de um prêmio, né? O ODR 4000, que é um equipamento focado aí tanto para medidores diretos e indiretos, grupo A e B, que não desligasse a unidade consumidora e que tivesse uma operação inovadora, né, via tablet ou smartphone. E assim foi desenvolvido um equipamento trifásico, que é operado até 20 metros de distância, um equipamento excelente para testes em medidores SMC. Teve um amigo aí que perguntou sobre o SMC. O 4000 funciona muito bem, principalmente por ter não necessitar o desligamento do medidor e ter essa operação até 20 metros de distância. E muito mais, né? O equipamento com a classe total de exatidão de 0,2% para energia ativa, né? Dos conjuntos de clamps mais o equipamento, de 0,1 a 200 amperes. E por ele ter esse aplicativo, você consegue imprimir em campo, pegar a assinatura do consumidor atestando que o teste foi realizado, exportar, trabalhar depois em Excel. Então, você dá muitas mais ferramentas para gerir esses resultados. E também, um outro ponto interessante é que essas informações podem ser anexadas tanto ao TOI ou os dados do medidor ou da ordem de serviço também podem ser preenchidos automaticamente. Então, esse é um passo a mais que nós podemos desenvolver junto a vocês, tá? Então, nós estamos dispostos a fazer isso também para ganhar agilidade e confiabilidade nesse teste. Lançado o 4000, veio uma outra demanda para nós também, nessa vez através da Light e da Energisa, especialmente, que fosse um equipamento que fosse semelhante ao 4000, mas que não necessitasse um dispositivo extra. Muitas empresas adoraram a ideia de ter um dispositivo extra, porque já usavam um tablet, por exemplo, para suas equipes de campo. Mas algumas outras empresas, por resistência por parte da TI, ou mesmo ao testar em áreas perigosas, o risco desse dispositivo ser roubado, achavam que era mais interessante um equipamento que fosse embarcado. E assim nós desenvolvemos o DR5000. Então, muito semelhante ao 4000, o que muda realmente é que toda operação é no próprio equipamento. E para que a gente não perdesse tempo, né, que a gente sabe que o tempo em uma aferição de campo é essencial, esse equipamento vem com um teclado QWERTY, né, para acelerar o preenchimento dos dados dos clientes. Tá? Mas, de resto, tudo se manteve. Tá? Algumas boas práticas com esses equipamentos, nós consideramos, então, o 4000, o equipamento para fazer o SMC, embora o 5000 faça perfeitamente ensaios em SMC, tá, pessoal? Nós só achamos uma boa prática o 4000 pelo fato de que você consegue instalar o equipamento acima do poste e fazer a operação toda lá embaixo. Agora, o 5000 também é perfeitamente capaz de fazer esse ensaio sem desligar, a diferença é que ele vai ser feito ali em cima do poste. Ou para áreas mais perigosas em medidores convencionais, pode-se utilizar o 5000. Tá? Eu não mencionei aí na apresentação, mas tanto o 4 quanto o 5000 fazem testes em todos os tipos de medidores, inclusive medidores 4 quadrantes, tá bom? E também, né, uma boa prática que nós vemos também, mesmo para grupo B, é a utilização desses equipamentos, não somente para grupo A. Porque nós sabemos que tem alguns clientes que são mais difíceis, né? Tem mais resistência a serem desligados, como padarias, açougues ou mercadinhos. E a gente sabe que tem uma perda muito alta nesse perfil de cliente. Então, aí a resistência vai ser mais
alta ainda, mesmo que seja em grupo B. Então, utilizar esses equipamentos para clientes, né, unidades consumidoras do grupo B, principalmente esses perfis mencionados, é uma boa prática e tem muito resultado aí entre alguns dos nossos parceiros. Agora, um cenário muito interessante, e essa demanda foi uma demanda especial aí, específica da CEMIG, na época, que fosse de um equipamento que realizasse não somente o ensaio de exatidão, como os outros que eu comentei até agora, mas que também fizesse registrador e marcha em vazio em campo, né, para que fizesse assim, então, uma redução no número de medidores que fosse levado ao laboratório erroneamente, né, a pedido do cliente, né? E também para ajudar no cumprimento de prazos regulatórios, né, nos 30 dias aí necessários. Então, para reduzir essa quantidade muito alta de medidores que ia ao laboratório a pedido de consumidor. Então, o foco desse equipamento, quando foi desenvolvido, realmente fosse um equipamento que atendesse todas as necessidades do Inmetro e que fizesse inspeções completas em medidores, com fotos de lacres, fotos da instalação, relatórios completos, né, e todos esses testes que eu mencionei acima. Né. Detectar também falhas em registrador, mesmo em campanha de perdas, é muito importante. Né. Então, esse equipamento aí, a gente teve, desde o lançamento, um sucesso muito grande exatamente por isso. Além do Brasil, a Argentina utiliza muito esse equipamento com esse mesmo foco, tá? E o Chile também. Quais são as principais características? Ele é um equipamento que também é operado via Bluetooth com o aplicativo Android. Nesse caso, a utilização de um tablet ou um celular, né? É muito interessante por causa da tomada de fotos, né? E também é um equipamento, nesse caso, ele é um equipamento monofásico, porém realiza testes em medidores bifásicos, trifásicos, 4 quadrantes, diretos, indiretos, grupo A e B, e ele tem uma fonte de corrente que gera de 1 a 45 amperes, tá? E totalmente estáveis durante o teste, independente da variação na tensão de alimentação, gera energia ativa, energia reativa, controla o ângulo de fases. Então, realmente, ele é como se fosse uma bancada de laboratório para campo. Né? Então, com isso, você gera esse relatório e depois você pode tanto exportar quanto imprimir em campo, por exemplo, conectando com uma impressora térmica e pegar a assinatura desse consumidor, atestando que todos aqueles ensaios foram feitos de acordo com a norma e, com isso, diminuir drasticamente a necessidade de medidores bons irem ao laboratório, né? E, com isso, ganhar custos operacionais, logísticos. Então, esse é o foco e é a ideia desse equipamento aí que tem tido um ótimo sucesso nesse campo. Tá? Uma boa prática que eu acho que é válido comentar, principalmente nós sabemos que algumas distribuidoras, os departamentos de operações e de perdas são juntos. Então, nesse caso, é mais interessante ainda a utilização do 3000, porque com o mesmo equipamento você consegue fazer campanhas de perdas, você consegue fazer ensaios a pedido de clientes, testes em novas ligações, então é um equipamento bem versátil nesse sentido. Eu queria comentar também, não coloquei na apresentação, mas eu acho que é bacana, que nós temos versões tanto mais robustas desse equipamento, que geram tensão controlada também, quanto mais simples, tá? Então, tudo isso mostrando que nós constantemente desenvolvemos e atualizamos soluções para se adaptar à necessidade de vocês. Alguns pontos menos impactantes que também são feitos para que vocês reconheçam, né? São a linha de cargas, acessórios para os equipamentos que não possuem carga própria. Nós atualizamos a linha constantemente. Eu dei o exemplo lá atrás do ADR2000 com o teste de conexão. Lembrando que esse teste de conexão está interno ao equipamento. Então, quem já conhecia o ADRM2000 por fora não mudou nada. Né? Foi só uma melhoria interna mesmo que nós fizemos. O ADR Multi 4000, não sei se algum de vocês conhecia, quando foi lançado ele possuía 2 conjuntos de clamp, um para testar medidores indiretos e outro para diretos. E hoje, com apenas um conjunto de clamps, você testa de 0,1 até 200 amperes. Então, são algumas melhorias que nós fazemos constantemente nas nossas soluções. E queria também, ao final da apresentação, se vocês tiverem, além de perguntas, sugestões ou de necessidades que vocês tenham, focada aí em recuperação de receita, em redução de perdas não técnicas, nós estamos todos ouvidos aí para que a gente continue desenvolvendo novas soluções inovadoras para essa parte.
tá? Então, nós continuamos aí ouvindo para novos desenvolvimentos. Comentar, então, aqui só, estamos chegando ao final, sobre o ODR 9000, como foi chamado, é um PID que iniciou aí com a Cosern e o Instituto Lactec de Curitiba, um equipamento que vai compor a linha DR. E a grande inovação desse equipamento é que ele consegue fazer os testes de registrador e marcha em vazio, sendo um equipamento trifásico, sem desconectar, sem desligar, né, o consumidor. Então, você faz uma conexão a quente no medidor. Com esse medidor 100% ligado, você consegue definir todos os parâmetros de ensaio, com qual carga vai ser feito nas fases, ângulo de fases, tudo isso, marcha em vazio, sem desligar um medidor. Tá? Então, essa é a inovação muito bacana desse equipamento, que nós esperamos aí ir ao mercado oficialmente no início do próximo ano. Só para encerrar, como curiosidade, alguns dos nossos PIDs que nós temos, embora não seja muito foco aqui desse webinar, só para que vocês saibam que a nossa engenharia está constantemente inovando e desenvolvendo soluções para o mercado de energia elétrica. Nós temos um PID com a Copel, o Instituto Lactec, que é um equipamento que faz análise diagnóstico de bancos de capacitores de alta tensão. Nós temos um outro com a CELP, que é um equipamento que mede integridade de malhas de aterramento em subestações energizadas. Um equipamento também já está muito avançado, está em fase de teste de campo. Tá? O equipamento que faz análise diagnóstica de bancos de capacitores, o PID com a Copel, já está em fase de comercialização. Tá? E o PID com a Cosern, que é o 9000 que eu comentei, que é um equipamento aí de classe ponto 2 que faz compensação de energia em tempo real. Então, essas são algumas das nossas soluções, é um pouco da nossa história, tá, pessoal? Tentei aí falar bem rapidinho para dar tempo aqui. E aí, agora a gente vai abrir para perguntas aí, se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa, ou mesmo levantar alguma necessidade, nós estamos aí todo ouvido, tá? O meu parceiro aqui, o Guilherme, também vai entrar aí para responder essas perguntas. Obrigado. Beleza, muito bom, Lucas, a apresentação. Guilherme, prazer aí também, né? Temos aqui alguns comentários primeiro, né? Então vamos para o comentário do André, da CPC Consultoria. Então a DRM 2000 é muito bom até no grupo A para testar o medidor quando não há carga, geralmente uma ligação nova ou substituição de equipamentos. Não dá para errar nesse tipo de ligação, né, André? Perda na veia, né? Tenho reforçado sobre isso em meus Bacana. treinamentos. É isso aí, bacana. Já tivemos o treinamento em Alagoas, quem comentou foi o Anderson Carlos Silva, do Nascimento, foi excelente. Então, feedback aí também, tá, Lucas? Bacana. Agora, Bacana, uma legal. pergunta do Alan, da Amazonas Energia. O ADR M2000 possibilita análise de medidores 2,5, 10 amperes? Corrente nominal 2,5, corrente máxima 10 amperes, não é isso, Alan? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, prazer poder estar aqui trocando uma ideia com vocês. Respondendo aí a pergunta do Alan, o Alan, é perfeitamente possível, tá, utilizar o ADR 2000 para testar medidores, né, indiretos. A corrente nominal 2,5, corrente máxima 10, tá? Normalmente esses medidores eles estão conectados numa chave de aferição, tá? Então a gente consegue abrir a chave, fazer um fechamento ali dos elementos, inclusive com um jumper, com um fusível para segurança, tá? E testar esses elementos, tá? Então, eu consigo colocar uma carga no elemento A, fazer o teste nele, uma carga no B, fazer um teste, a mesma coisa no C, tá? E testar esses elementos individualmente e ter aí o erro de cada um dos elementos do medidor. Ok, beleza, Guilherme. O Wellington José, lá da Neoenergia Pernambuco,